Olá a todos e sejam bem-vindos a um vídeo que não está a ser fácil fazer, porque é um vídeo de opinião de uma obra que me obrigou a sair da minha zona de conforto e que me proporcionou uma leitura bastante contraditória, porque por um lado me obrigou a sair da zona de conforto ou me obrigou a confrontar-me com coisas com as quais eu não lido muito bem ou não sei muito sobre. E por outro lado, foi uma obra que no seu final me deixou muito a pensar, a matutar em tudo aquilo que ela me tinha dado. E sendo assim, não está a ser fácil para mim organizar as ideias para falar sobre ela. Já tentei várias vezes fazer este vídeo, nunca fico satisfeita com aquilo que aqui coloco. E sendo assim, antes de vos dizer aquilo que eu pensei sobre a obra, quero pedir desde já a quem for ver o vídeo que me ajude nisto e no final me diga se aquilo que eu transmiti sobre a obra foi verdadeiramente interessante e suficiente. E se houver desse lado alguém que já tenha lido a obra, por favor, não se acanhe e nos comentários deixe ficar aquilo que esta obra trouxe para si enquanto leitor ou leitora, e se aquilo que eu vou dizer aqui no vídeo também o sentiram, não sentiram, aquilo que vocês acharem que é importante para complementar esta minha visão desta obra e que poderá ajudar a futuros leitores, não só que vejam o vídeo e que também vejam os comentários. E sendo assim, falo-vos de a obra O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. É esta edição que eu tenho aqui da Marcador e que é da minha biblioteca. Está carregada de recomendações aqui na contracapa, a primeira dizendo que é um dos 100 livros do século XX, e depois na própria capa vocês encontram uma recomendação de Jorge Luis Borges e encontram esta afirmação que está aqui em cima. Sendo assim, é uma obra que está muitíssimo recomendada por muitíssima gente e que chegou ao meu radar literário, digamos assim, desde o momento em que, por um lado, o Hugo, quando ele ainda habitava por estas bandas do Booktube, a leu e a recomendou vivamente, e também por causa de gente que eu sigo religiosamente no Goodreads e que já leu esta obra e que a recomendou igualmente muito. Para além disso, quando eu lancei o vídeo daquilo que eu planeava ler durante este mês de março, nos comentários houve várias pessoas que me disseram que acharam esta obra extraordinária. Por isso mesmo, toda esta carga que é pesada destas recomendações todas ainda fazem com que eu tenha sempre a sensação de que não conseguirei organizar bem as minhas ideias e transmitir e transparecer para esse lado aquilo que eu senti e pensei e ficou comigo por causa desta leitura. Eu começo por dizer-vos que esta obra é protagonizada por Giovanni, que é um recém-nomeado tenente que sai de uma grande cidade muito entusiasmado e viaja para uma fortaleza que ele idealiza como sendo uma fortaleza importantíssima que fica na fronteira norte do seu país, e fortaleza essa que para ele é aquele último reduto que mantém a independência do país e a defende destes tártaros, destes inimigos poderosos e que poderiam invadir através da fronteira norte o seu país e pôr em causa a sua independência. Ora, esta é a imagem inicial com que nós ficamos na leitura, porque vamos acompanhar esta viagem algo longa de Giovanni para a fortaleza Bastiani e toda esta parte idílica que ele vai construindo na cabeça dele sobre o que é aquela fortaleza. Quando ele lá chega, a realidade não é bem aquela que ele tanto idealizou, o que fez com que logo à partida ele tenha posto em causa se iria ficar muito ou pouco tempo naquela fortaleza e estivesse desde o primeiro momento em que lá pôs os pés com vontade de lá estar muito pouco tempo e de arranjar forma de pedir transferência e sair dali, porque tudo aquilo que ele tinha idealizado pouco ou nada tinha a ver com a realidade.
Mas o tempo vai passando, ele vai ficando na fortaleza. Primeiro aquele tempo que ele tinha dito para si mesmo que seria o tempo mais do que suficiente para lá ficar, mas depois as coisas começam a arrastar-se, ele começa a cair na rotina muito militar, obviamente, daquela fortaleza, começa a sentir-se confortável e o tempo começa a passar e ele a deixar que o tempo passasse. Para além desse acomodar-se à rotina, há alguma coisa mais que nós percebemos que está a afetar o Giovanni, tal como afetou a todas as pessoas que já estão naquela fortaleza há muitos anos e não mostram intenções de sair. Porque a fortaleza está localizada, como eu vos disse, na fronteira norte do país, mas mesmo junto a um deserto. E aqui vem a primeira coisa que fez com que eu saísse da minha zona de conforto. Para mim, o deserto nunca foi um espaço que me fascinasse, nunca me fascinou até aos dias de hoje. Nunca consegui perceber muito bem aquele brilho nos olhos das pessoas que, fascinadas pelo deserto, dizem que aquele é um espaço como nenhum outro. Para mim, nunca foi, não sei se alguma vez será. E por isso mesmo foi a primeira coisa que me fez sair da minha zona de conforto. Para além disso, estamos a falar de uma obra com características marcadamente militares e eu da vida militar pouco ou nada sei. Nem sei distinguir, por exemplo, as patentes, nem sei se sargento está à frente, é mais importante do que um tenente ou que um capitão, não faço a mínima ideia. Continuo a não fazer mesmo depois de ter lido esta obra. E essas duas coisas estão muito ligadas nestas primeiras páginas da obra. Estamos perante uma fortaleza militar, habitada só por homens militares, que está localizada num deserto e neste espaço árido que não dá mais nada do que essa aridez que se perde sem fim até ao fim do horizonte. E estas duas coisas fizeram logo à partida com que a minha leitura nestas partes iniciais se arrastasse um bocadinho, porque a obra não tem mais do que... Ela tem quê? 252 páginas, mais ou menos. Por isso é uma obra pequena, mas a minha leitura inicial arrastou-se um bocadinho por causa destas duas características, deserto junto à vida militar, coisas que não me dizem nada. Mas mesmo assim, eu continuei a ler a obra e continuei a ler a obra, acho eu, um pouco hipnotizada com ela, tal como o Giovanni e todos estes militares que habitam a fortaleza se sentem perante aquele deserto, perante aquilo que aquele deserto lhes pode trazer e que pode de alguma forma dar um objetivo à sua vida. E nós, como leitores, ficamos agarrados a isso, tal como eles ficam agarrados àquela paisagem desértica que está sempre presente na vida deles e da qual eles não conseguem fugir nem com o próprio olhar, porque há qualquer coisa magnética e que hipnotiza ali naquele deserto e que faz com que eles fiquem quase umbilicalmente ligados àquele local, tal como nós, como leitores, como eu, por exemplo, que não estava a achar a leitura muito atraente e muito interessante no início, mas mesmo assim eu continuei agarrada a ela e hipnotizada por ela e fui avançando na narrativa, fui avançando e fui percebendo melhor, muito melhor, o quanto esta obra tem características que a fazem, para toda esta gente que deixou para aqui ficar a sua recomendação, o porquê de a acharem tão extraordinária, tão magnífica e tão imprescindível e tão obrigatória. Eu não chego a tanto. Gostei da obra, gostei muito do seu final, que me fez lembrar obras que eu tive que ler, por exemplo, na faculdade, mais associadas
estrutura muito vincada de uma obra que vai terminar de uma forma ou de outra num clímax, e é isso que nós vamos ter nesta obra, apesar de ser um clímax não daqueles cheios de ação ou vingança ou situações dramáticas, mas um clímax muito desencantado, mas que mesmo assim é brilhante, e eu acho que é tudo isto que leva a esse clímax que faz com que esta obra seja magistral e que muita gente a considera uma obra imprescindível. E eu, como estava a dizer, não a considerei assim tão imprescindível, porque ela tem muito de coisas que a mim não me atraem muito, como eu já disse, o deserto, a vida militar e toda a sua envolvência, a própria parte muito filosófica que aqui está, e eu que não sou muito dada às filosofias, e o facto desta obra ter que a considerar como uma fábula, porque tudo o que aqui está se passa num sítio que nós não sabemos se existe ou não. Não sabemos em que local é que o autor se baseou para criar esta fortaleza e este país e este deserto. E por isso mesmo eu, que sou muito do palpável, não me senti assim tão arrebatada e tão maravilhada com esta obra. Mas é óbvio que eu considero-a muito importante, e é que aquilo que ela me trouxe, sobretudo a sua envolvência que leva ao clímax, são aspectos e considerações e situações muito importantes e que nós podemos, de certezinha absoluta, associar à nossa própria vida, mesmo não sendo militares, mesmo não estando perante uma fortaleza que fica ao ladinho de um deserto, mas tudo aquilo que o Giovanni sente, todo aquele dever, toda aquela busca de um sentido, e tudo aquilo que ele encontra no final da obra, tudo isto nós podemos associar e muito às nossas próprias vidas. E por isso mesmo esta obra marcou-me, marcou-me por essas 3 ou 4 situações de que vos falei, e é por essas razões que eu lhe dou um 8 em 10. Não consigo dar-lhe mais por tudo o resto que não me atraiu tanto, mas mesmo assim junto-me a toda a gente que recomenda esta obra vivamente. Não é uma obra de puro entretenimento, nem pensem sequer nisso. É uma obra que exige do leitor e que procura um leitor muito especial e muito específico. Por isso mesmo sei que as pessoas que estão aí desse lado, muitas de vocês, para muitas dessas pessoas, para muitas de vocês, esta obra poderá não ser a ideal, mas por outro lado sei que deverá haver gente aí desse lado que possa ficar com o bichinho da curiosidade e querer ler esta obra e querer saber de que é que ela trata e querer saber o que é que de verdade ela contém para ser tão extraordinária e tão obrigatória como toda a gente que aqui está na capa e na contracapa diz, e porque é que tanta gente no Goodreads que eu sigo religiosamente a aconselha e a recomenda de uma forma absoluta, ok? Volto ao que disse no início, ajudem-me daí desse lado quem já leu esta obra e deem a vossa achega nos comentários, complementem a minha opinião com as vossas próprias opiniões e as vossas próprias perspectivas desta leitura. E se houver alguém que tenha ficado interessado, diga por favor, e digam-me também se eu consegui ou não fazer uma opinião com pés e cabeça, com princípio, meio e fim, e que tenha deixado em vocês alguma coisa que vos possa ou não interessar desta obra. Se também não vos interessar, sejam sinceros e podem dizer isso perfeitamente nos comentários, que ninguém vos leva a mal, ok? Um beijinho muito grande, obrigada por estarem aí e vemo-nos num próximo vídeo. Fiquem em casa!